Boa tarde, torcida tricolor. Sou o Paulo César, né, do canal Russo Tricolor. Vou trazer algumas notícias para vocês aqui do Fluminense, né? Primeiro a gente vai falar sobre a entrevista do presidente Mário Bittencourt, que participou de um evento lá da Superbet e falou sobre o crescimento do Fluminense, falou sobre o Fernando Diniz. Enfim, temos também falar também sobre a Libertadores, né? Que essa semana agora o Fluminense começa a Libertadores e o Fluminense já vai ter um jogo lá contra o Alianza Lima do Peru. Vai ser um jogo, o primeiro jogo vai ser fora. E falar também sobre a volta dos jogadores, os principais jogadores que estavam no departamento médico, Cano, e Douglas Costa, enfim. Pessoal, o Mário Bittencourt teve uma entrevista essa semana no, no canal da UOL, né, foi entrevistado pelo GV, e ele explicou mais ou menos assim o que aconteceu com o Fluminense nesse início de ano. O Fluminense, ele, por ter ficado fora, né, dessas finais aí do Campeonato Carioca, praticamente ficou fora da final do Campeonato Carioca, né? Foi eliminado pelo Flamengo. E houveram várias críticas, né? A mídia, como sempre, aí, criticando o trabalho do Fernando Diniz, criticando o Fluminense, né? Criticaram o estilo de jogo do Fernando Diniz, colocaram em xeque até a permanência do Fernando Diniz no Fluminense, mas esquecem que esse trabalho do Fernando Diniz, que já tem mais de 2 anos, né? Antes do Fernando Diniz, com esse trabalho do Fernando Diniz, o Fluminense não tinha nada, não tinha ganho nada ainda representativo. No termos que eu digo assim, de Libertadores, porque a Libertadores sempre foi o sonho de consumo do Fluminense, dos torcedores do Fluminense. E o Fernando Diniz, palavras do nosso presidente, Mário Bittencourt, foi o técnico que conseguiu, né, foi das mãos do Fernando Diniz, conseguiu colocar esse time que não tem muito investimento, é um time que tem aí um quinto do investimento do Flamengo, fatura um terço do que o Corinthians fatura, do Palmeiras, enfim. Com todos esses problemas de faturamento, de pouco investimento, o Fernando Diniz ele conseguiu ganhar um bicampeonato estadual, ganhar uma Libertadores, ficou numa colocação até que boa no Campeonato Brasileiro. Esse ano já ganhamos a Recopa e simplesmente porque ficou fora do Campeonato Carioca, foi, tipo assim, martelado o tempo todo por essa mídia. E como eu disse, né, repetindo, muitos, abrindo aspas agora para o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, já querendo a interrupção de um trabalho, tirar o Fernando Diniz do Fluminense, já dizendo que o Fluminense já não está mais conseguindo jogar, que os times já se acostumaram com, com o estilo de jogo do Fluminense, que o Fernando Diniz tem um estilo que meio que caiu, né, na rotina, que os times agora já aprenderam a jogar contra o Fluminense. Aí aparece um monte de técnico, né? Tem os comentaristas aí da ESPN, do Sport TV, eles são técnicos, né? São comentaristas e técnicos de futebol, né? Que para eles é tudo fácil de resolver. Aí não, é só o cara adiantar uma linha, pressionar o Fluminense, que o Fluminense vai entregar a bola e vai tomar gol. Aí um outro treinador diz que é um estilo de jogo suicida de jogar do Fluminense, mas enfim.
com todas essas críticas, o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. O Fluminense foi bicampeão estadual ano passado em cima do Flamengo. E o Fluminense é o atual campeão da Recopa. Título que o Flamengo foi eliminado pelo Independente Del Valle, com todo o investimento, mais uma vez, com tudo que tem. E o Fluminense, com pouco investimento que tem, acabou de ganhar uma Libertadores e ganhou já uma Recopa. Então, no meu modo de ver, né, falando agora da maneira que eu vejo o futebol, o Fluminense tem tudo para crescer cada vez mais, porque o trabalho do Fernando Diniz é um trabalho que evolui de acordo com o tempo. Os jogadores vão ganhando confiança no estilo de jogo, perdem o medo de jogar, de tocar a bola, é, confiam naquilo que o treinador passa para eles. E com essa confiança vai surgindo as vitórias. Agora, não é porque o Fluminense não se classificou para a final de um estadual que todo um trabalho que está sendo feito há mais de 2 anos tem que ser jogado fora. Tem que jogar um trabalho no lixo, como muitos aí estavam contestando. Será que não seria a hora de mudar de técnico? Eu vi aí comentarista, cara, dizer que de repente já deu, o Fernando Diniz no Fluminense já deu, o Fluminense deveria já pensar num novo técnico. Eu vi gente falando isso. Mas enfim, o Fluminense está apenas começando a temporada. Esses dias aí, os jogadores que estavam no departamento médico estão voltando. Cano já está treinando, Douglas Costa já está treinando, Samuel Xavier já está treinando. Praticamente, a gente vai ter o time titular que foi campeão da Libertadores ano passado. Com a única ressalva, é claro, do Nino, porque o Nino foi para um time de fora do país, para a Europa, lá para o time lá da Rússia, se eu não me engano. Mas o Fluminense tem outros jogadores que pode botar ali na zaga. Tem o Manuel, que voltou muito bem, jogou contra o Flamengo agora, nessa última partida do estadual. Então o Fluminense tem. Esse ano eu acho que o Fluminense está até mais forte. Porque ano passado, não querendo desmerecer jogador nenhum, mas o Fernando Diniz olhava para o banco, tinha muita garotada. Esse ano você tem o Renato Augusto, você tem o Douglas Costa, tem o próprio Manuel que voltou. Ou seja, você tem peças ali que você pode trocar durante o jogo, se os que estiverem em campo não estiverem dando certo, estiverem cansados, sofrerem alguma contusão, como foi agora, que o Keno tá contundido, ele não vai poder jogar no primeiro jogo agora da Libertadores. Mas aí vai entrar o Douglas Costa. Ah, se o Ganso não puder jogar, que parece que o Ganso está voltando de contusão, está se recuperando ainda, tem o Renato Augusto para jogar no meio ali, para fazer um meio com o Renato Augusto, André e Martinelli. Que o Renato Augusto se equivale ao Ganso. Na Libertadores foi André, Martinelli e Ganso. E por que não pode ser André, Martinelli e Renato Augusto, enquanto o Ganso não esteja pronto para jogar? Mas enfim, então são muitos comentários maldosos. O pessoal só pensa no troféu. O futebol, como a vida, ela tem seus altos e baixos. Às vezes o troféu não vem. De repente, esse troféu aí, do estadual, não vai vir para deixar vaga para um troféu melhor. Que possa ser a Libertadores, possa ser um troféu da Copa do Brasil. O Flamengo está se preparando para disputar essa final com o Nova Iguaçu. E o Fluminense está se preparando para disputar o primeiro jogo da Libertadores. O Flamengo vai jogar com o Nova Iguaçu uma final, que vai ser amanhã, no sábado, o primeiro jogo. Já na semana, na próxima semana agora, já tem um jogo da Libertadores. Se não tivesse essa final contra o Nova Iguaçu, ele estaria se preparando para a Libertadores. Para o jogo da Libertadores. Pegou uma chave que muitos estão dizendo aí que uma chave fácil. Eu não acho que é uma chave fácil. Eu acho que o maior adversário do Flamengo nessa Libertadores vai ser a altitude. Porque
Porque se o Flamengo perde 2 jogos fora, lá na altitude, e os caras vêm para cá e empatam aqui, já era. Então é complicado. O pessoal acha que é muito fácil. Não é fácil. Para você conquistar uma Libertadores, não é fácil. Para você conquistar uma Recopa, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo conquistava aí a toda hora. Mas não é fácil, é difícil. Então, o Fluminense está num caminho certo. O Fluminense está treinando. O Fluminense está treinando em 2 períodos para se preparar para essa Libertadores. E eu tenho certeza que o Fluminense vai voltar com tudo nesse jogo agora da Libertadores. O nosso torcedor vai ter orgulho cada vez mais do Fluminense. O torcedor vai ter o orgulho de colocar a camisa do Fluminense, de ir num shopping, lanchar, passear com essa família com a camisa do Fluminense. Essa camisa aqui, ó, do Fluminense. Eu, particularmente, o Fluminense ganhando ou perdendo, eu ando com a minha camisa. Se eu tiver que ir no shopping com a minha camisa, mesmo após uma derrota do Fluminense, eu vou. Porque eu não penso só na vitória, eu penso no trabalho que está sendo feito, no trabalho que está sendo construído aqui no Fluminense, para que o Fluminense cresça cada vez mais, que o Fluminense possa alcançar o topo, possa alcançar os investimentos que esses outros clubes aí têm, Flamengo, Palmeiras, Corinthians. E com o trabalho que está sendo feito aqui no Fluminense, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, rapaziada, quero dizer que eu estou muito satisfeito com o que está acontecendo no Fluminense, tenho acompanhado os treinamentos e eu tenho a plena convicção que o Fluminense esse ano vai fazer uma bela temporada e que os torcedores vão ficar com orgulho do seu time, de vestir a sua camisa. E vai ser só vitória, rapaziada. Só vitória. O Fernando Diniz aí está se empenhando em 2 turnos, o pessoal está treinando de manhã, está treinando de noite, os caras estão trabalhando, pessoal. Os caras estão trabalhando, porque sem trabalho a gente não consegue nada. Então é isso aí, rapaziada. Eu estou querendo bater uma meta minha em particular. Já estou com 200 e poucos inscritos. Meu canal é um canal novo, né? É um canal que eu comecei há pouco tempo. Estou querendo chegar a 300 inscritos. E quem puder me ajudar aí, quiser comentar no vídeo, fazer comentários, puder se inscrever no meu canal, dar um like aí no vídeo, compartilhar, né, para outros torcedores do Fluminense, para poder também se inscrever no meu canal e ativar aí o sininho de notificação para quando eu fizer algum vídeo. Que esse trabalho aqui que eu estou fazendo é um trabalho com muito carinho, entendeu? Para os torcedores do Fluminense. Porque se a gente depender da mídia tradicional aí, o pessoal não vê o Fluminense. Eles só enxergam os outros times. Realmente, o Flamengo tem um time bom, o Palmeiras. Mas vamos lá, o Fluminense está fazendo muita coisa no futebol brasileiro que não está sendo reconhecido. Só porque o Fluminense perde um jogo ou outro, se o Fluminense não se classifica para um campeonato, aí o pessoal já vem, desce a madeira no Fluminense, detona o treinador do Fluminense, e não é assim. Então, para que isso não fique acontecendo sem resposta, eu vim aqui, resolvi fazer esse canal para falar do nosso time, falar a verdade, falar o que está acontecendo, que tem um trabalho sendo feito e o Fluminense vai crescer cada vez mais. O medo deles é o crescimento do Fluminense, porque cada vez mais o Fluminense cresce, o Fluminense crescendo vão vir novos jogadores. Antigamente os jogadores queriam ir embora do Fluminense. Hoje, os jogadores querem vir jogar no Fluminense. É diferente. Então, o Fluminense tem tudo para melhorar a cada dia. Então, torcida tricolor, boa tarde para vocês. Uma boa Páscoa para todo mundo. Vitória Fluminense, rapaziada.